Eu chamo a atenção de vocês agora para o capítulo 13 de Apocalipse. Dentro do capítulo 13 de Apocalipse, existem profecias que revelam os últimos momentos da história deste mundo. São revelações especiais de nosso Deus para o seu povo que viveria ou que está vivendo nos últimos momentos da história terrestre. Hoje, nós iremos meditar um pouco nos versos 1, 2 e na primeira parte do verso 3. Vamos orar ao nosso querido Deus? Querido e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom precioso da vida. Obrigado, Senhor, pelo perdão eterno que o Senhor sempre nos concede através de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido, Senhor, para um dia brilharmos como astros no reino celestial. Senhor, obrigado pelo presente maravilhoso dado a nós, que foi Cristo Jesus, para morrer em nosso lugar. Nesse momento, nós pedimos a Ti a unção do Teu Santo Espírito, para entender o verdadeiro sentido da Tua palavra. Nós Te pedimos pelo sangue do Cordeiro. Amém, amém, amém. Bom, no capítulo 13 de Apocalipse, o verso 1 diz assim, Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Vi emergir do mar. Jesus Cristo nos deu essa revelação apocalíptica através do seu anjo, o anjo Gabriel. E o mesmo anjo, no capítulo 17, o verso 15, revela que o mar, ou as águas da qual esse animal terrível aqui saiu, representa povos, multidões, nações e língua. A palavra besta é o mesmo que animal. Se você pega a Bíblia corrigida em Gênesis capítulo 1 e o verso 25, lá diz assim, E fez Deus as bestas feras da terra. Já na Bíblia atualizada, o mesmo verso 25 do capítulo 1 de Gênesis, lá diz, Deus fez os animais selváticos. Animal, besta é animal. Então João vê surgir do meio do mar, do meio das águas, um animal que tinha 10 chifres e 7 cabeças. O que representa este animal? Nós sempre vemos falar que é o poder papal, outros falam que é uma essência de todos os impérios perseguidores, e assim está surgindo ideias e mais ideias para ludibriar e confundir a nossa mente. Mas o que significa tudo isso? Antes de nós irmos para as respostas, eu quero fazer aqui uma comparação, juntamente com vocês, da besta, do animal do capítulo 13, com o animal do capítulo 12, o dragão. No capítulo 12, o verso 3, João vê no céu um grande sinal, a saber, um dragão grande, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vocês podem analisar que a primeira frase é cabeça, em primeiro lugar. Em segundo lugar, e 10 chifres. Já no capítulo 13, fala em primeira mão chifre. Depois, cabeça. Capítulo 12, cabeças. Chifres. Capítulo 13, chifres, cabeças. Em vez de dizer assim... E vi emergir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Não, ele inverte. Por quê? Isso são migalhas de pão. São detalhes que o nosso Deus deixou para usarmos e não ficarmos sendo enganados por várias ideias que estão acontecendo, que está surgindo no mundo. No tempo do dragão, quem dominava eram os cabeças. No capítulo 12, as coroas estão
nas cabeças. Os diademas, que são coroas, estão nas cabeças. Já no capítulo 13, as coroas não estão nas cabeças, estão nos chifres. Quem usa a coroa é rei. Ok? Bom, vi emergir do mar uma besta. Essa besta é um animal, 7 cabeças e 10 chifres. Nós temos aqui um oceano, uma fonte inesgotável de conhecimento espiritual. A Bíblia Sagrada, a luz maior. E nós temos aqui a luz menor. São os rios que levam suas águas ao oceano. Nos ajuda a entender melhor a luz maior. Por que está havendo uma confusão no capítulo 17 dentro da nossa igreja? Uns dizem que a besta é uma coisa, outros outra, outro outra. Por quê? Porque deixaram de lado a revelação menor, que nos ajuda a clarear pontos obscuros na luz maior. Eu tenho aqui o grande conflito. O que representa a besta? Que poder aqui é representado? Vamos descobrir? Existe aqui no grande conflito um capítulo chamado A Imutável Lei de Deus. Leia umas 5, 6 vezes, termina, volta, lê de novo. Quanto mais você lê, mais você aprende, mais você memoriza na sua cabeça. Na página 439, no capítulo A Imutável Lei de Deus, logo no primeiro parágrafo no meu livro, porque os livros têm várias edições e muda, né? Mas no meu livro está no primeiro parágrafo. Ellen White, pela inspiração divina, ela diz assim: no capítulo 13, de 1 a 10, descreve-se a besta semelhante ao leopardo, a qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esse símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado, que se sucedeu no poder, trono e poderio uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Refere-se inquestionavelmente ao papado. O que representa a besta? Do capítulo 13, representa o papado. Aí a gente vai um pouco à frente. São pequenas frases que nos traz uma grandiosa luz de conhecimento. Na página 443 diz assim, ó: foi a apostasia, último parágrafo, foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil, e isso preparou o caminho para o desenvolvimento do papado à besta. O desenvolvimento do papado à besta. Quer mais uma passagem? Pequena, mas que nos traz uma luz extraordinária. Página 448, no final do último parágrafo. A imposição da guarda do domingo por parte das igrejas protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado à besta. 3 passagens falando o que significa besta. Não tem nada de um aglomerado, não tem nada de uma representação. É o papado. Besta é o papado. Eu fico maravilhado pela maneira como a inspiração divina coloca as coisas nos seus devidos lugares. E fico indignado ao ver homens que cresceram, fizeram teologia, doutorado, etc, etc, fazendo as coisas tudo o contrário do que a Bíblia fala. A Bíblia caracterizou o Império Romano pagão dentro do Apocalipse como dragão, dominado por Satanás na perseguição contra a Cristo e sua igreja. A Bíblia caracterizou o poder perseguidor e blasfêmico
papado como besta de 7 cabeças e 10 chifres. A Bíblia, a inspiração divina caracterizou os Estados Unidos como a besta de 2, e não 10, gente, 2 chifres, parecendo o cordeiro. Satanás é o dragão e não a besta de Apocalipse 17. O único poder blasfêmico apresentado na profecia é o papado. Babilônia era blasfêmica, a Medopérsia era blasfêmica, a Grécia, principalmente Roma pagã, mas eles eram mundanos. A Bíblia não caracterizou eles como um poder blasfêmico. Agora, o papado, que é um poder religioso, foi apresentado pela inspiração divina como um poder, além de perseguidor, blasfêmico. E quando no capítulo 17 diz que a besta está repleta de nomes de blasfêmias, para os inteligentes e sábios em Deus, está dizendo assim, é o papado. Então nós vemos aqui, no capítulo 13 de Apocalipse, que a besta é o papado. Você jamais vai entender bem o capítulo 13, que fala sobre a besta, sem entender o capítulo 7 de Daniel, do verso 8 em diante, que fala sobre a besta também, que fala sobre o papado. A besta do capítulo 13 é o papado. E a ponta pequena, nós falamos que é o papado. Temos alguma prova? No mesmo livro, Grande Conflito, no mesmo capítulo, A Imutável Lei de Deus, na página 446, olha como são frases pequenininhas que nos traz um grande conhecimento, uma grande revelação. Olha o que o Espírito de Deus, através da sua mensageira, Ellen, nos revelou. Diz Daniel a respeito da ponta pequena, o papado. 2 pontos. Cuidará em mudar os tempos e a lei. A ponta pequena de Daniel 7, o chifre pequeno de Daniel 7, é o papado. A besta de Apocalipse 13 é o papado. Se vocês analisar capítulo 7 de Daniel, verso 8, lá Daniel olha para o chifre pequeno, que destruiu 3 reis, e vê olhos de homem e uma boca que proferia palavras insolentes. Falava com insolência, blasfêmia, arrogância. No capítulo 13, essa boca aparece. A gente vai ler um versículo que não está dentro da nossa mensagem, que a nossa mensagem é do verso 1 até a primeira parte do verso 3. Mas no verso 5 diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia. Entendeu? Para nós entender melhor, vamos ler o verso 2. No verso 2 diz assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como boca de leão. A besta, na verdade, é um terrível animal ou uma aberração da natureza. Tinha característica de vários tipos de animais. A inspiração pegou uma parte de cada animal, da visão de Daniel, e formou a besta. Primeiro, a besta teria o corpo, ou tinha o corpo de leopardo. O leopardo foi o terceiro animal da visão de Daniel 7, que representava o Império Medo-Persa, aliás, grego, o Império Grego. Ele viu lá um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Então, esse poder representado aqui, ou o papado, teria as características da Grécia. Pés de urso,
que foi o segundo animal, representando lá, na visão de Daniel, o Império Medo-Pérsia. Esse poder aqui, o papado, teria as características da Grécia, da Medo-Pérsia. A boca de leão, leão foi Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor. Então, esse poder teria as características babilônicas. E o terrível e espantoso animal tinha 10 chifres. A besta também tem 10 chifres. Então, esse animal aqui, ou esse poder representado pela besta, teria as características do Império Romano Pagão. Mas a gente não vê nenhuma característica do chifre pequeno, porque a besta é, na realidade, o chifre pequeno. Ok? Então, o poder papal teria as características de todos os impérios que existiram antes dele, perseguidores. Bom, quando surgiu isso? A última parte do verso 2 diz assim: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Você sabe quem é o dragão? Deixa eu explicar algo aqui para vocês. Um animal tem corpo e tem cabeça. Falando da cabeça ou das cabeças, ou do cabeça das cabeças, o dragão é o diabo, Satanás. Isso é falado em Apocalipse 12, verso 9, e em Apocalipse 20, de 1 a 3, é falado que ele é o dragão. Parte cabeça. Parte corpo é um império romano. Mas vamos ter provas concludentes, que a gente não pode dizer, não, vamos mostrar escrito. Grande conflito, primeiro, no mesmo capítulo, a imutável lei de Deus. Você volta um pouco aqui, na página 438, no meado do último parágrafo, diz assim: o Espírito de Deus, através de sua mensageira, nos declara-se que o dragão é Satanás. Apocalipse 12 e 9. Foi ele que atuou sobre Herodes a fim de matar o Salvador, mas o principal agente de Satanás ao fazer guerra contra Cristo e seu povo durante os primeiros séculos da era cristã foi o Império Romano, no qual o paganismo era a religião dominante. Olha o que ela diz agora. Assim, embora o dragão represente primeiramente Satanás, é, em sentido secundário, símbolo de Roma pagã. Roma deveria dar ao papado o seu trono, o seu poder e grande autoridade, ou seja, o seu lugar. Em outras palavras, Roma cristã ou papal deve surgir das ruínas de Roma pagã. Roma foi destruída em 476 e das ruínas de Roma pagã surgiu Roma papal. Agora, quando foi que o Império Romano deu ao papado o seu trono, o seu poder e grande autoridade? Em 533, segundo a história. O imperador Justiniano, que era católico, imperador romano, da parte de Roma que ainda não tinha sido destruída, envia uma carta ao bispo de Roma chamado João. Nessa carta, Roma estava dando o seu poder para o papado. Ele dizia assim, eu vou usar minhas próprias palavras: eu estou te dando autoridade e te tornando o cabeça de todos os bispos da igreja espalhado pelo Império Romano. O cabeça da igreja é Cristo, mas foi usurpado em 533. Esse poder que Justiniano estava dando para o Papa João, ou para o bispo de Roma, João, é chamado na Bíblia como ponta pequena, besta. Tem pessoas por aí interpretando ali, o capítulo 17 de Apocalipse, diz que a mulher é o poder papal. Tá entendendo? A mulher, gente, não é o poder papal. A mulher surgiu antes do papado. Jesus Cristo funda o cristianismo, funda a sua igreja no século IV,
Constantino, imperador romano, se converte nominalmente para a igreja. E ele faz uma união entre o cristianismo puro com o paganismo. Isso, a igreja de Deus, a mulher do Cordeiro, deixa o seu esposo, a simplicidade, tudo que ele adquiriu para ela e se prostitui com os reis da terra. Se une ao paganismo. Então, essa união do cristianismo e do paganismo no século IV preparou o caminho para o desenvolvimento do papado. Então, a igreja, a mulher, é a igreja que se apostatou. O papado é o poder que essa igreja usa para dominar as nações, perseguir e maltratar as pessoas pelas quais Cristo morreu. Então é diferente. Mulher, igreja. Besta, poder papal. Poder que Roma, através do seu imperador Justiniano, deu para o bispo. E se cumpre então, nesse dia, nesse ano, o que está a última parte do verso 2. O dragão, Satanás, através de Roma, através do seu representante, Justiniano, dá o seu trono, né? Seu trono, seu lugar, que é a própria Roma. Só que João não pôde usar o seu poder e também seus sucessores em 533, porque Roma estava sendo dominada ou governada pelos ostrogodos, a última das 3 pontas representada na visão de Daniel do capítulo 7. Lá o papado arranca 3 pontas. 2 poderes já tinham sido, 2 nações já tinham sido erradicadas e faltava uma. Em 538, Justiniano envia os seus exércitos contra Roma e subjuga, quebra o poder dos ostrogodos. E então começa a supremacia papal em 538. Na ponta pequena, lá em Daniel 7, pois nós sabemos que a ponta pequena é a mesma besta, lá no verso 25, revela que o povo de Deus será entregue nas mãos do papado por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Se vocês analisar, no capítulo 7 de Daniel, apresenta o papado em suas 2 fases. No verso 8, Daniel vê ele blasfemando. No verso 9 e 10, Daniel vê o juízo sendo iniciado. Isso aconteceu em 1844. No verso 11, é uma sequência. 8, 9, 10, 11. 8, papado blasfemando. 9, 10, o início do julgamento celestial. 11, papado blasfemando. Verso 8, é uma sequência de acontecimentos. Primeiro ele vê Babilônia, o leão, surgindo, aí cai. Depois ele vê Medo-Persa, urso, é uma sequência de acontecimentos. Depois da Medo-Persa ele vê o leopardo, a Grécia. Depois da Grécia, Roma, o terrível espantoso animal. Depois do terrível espantoso animal, Roma pagã, ele vê o chifre pequeno se levantando, que é o papado. É uma sequência de acontecimentos. Verso 8, papado blasfemando, 1260 anos. Verso 9 e 10, depois dos 1260 anos, começa o julgamento. Verso 11, depois, já dentro aí do julgamento em andamento, ele vê ele de novo blasfemando. Então, aqui está apresentadas as 2 fases do papado. Antes e depois de 1844. Ou a fase antes da ferida mortal e a fase depois que essa ferida mortal é curada. Tempo do fim, volta de Jesus. Aqui no capítulo 13 de Apocalipse, também não é diferente. Do verso 1 até a primeira parte do verso 3, é o papado, a primeira fase, antes da ferida mortal. Da última parte do verso 3 para frente, é o papado dos últimos momentos da história da Terra, restaurado, pois a ferida, na última parte do verso 3, é curada. E a partir daí, é o papado restaurado. Então, desculpa, se você entender Apocalipse, Daniel 7, sobre a ponta pequena, você entende aqui Apocalipse capítulo 13.
Ok? São as duas fases. Lá apresenta as duas fases e aqui também as duas fases, o papado blasfemando. Então vamos ler agora o verso 3. O dragão dá o seu poder e autoridade ao império papal. Roma pagã dá o seu lugar para Roma papal. E ele domina o mundo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, em cujo período o povo de Deus é entregue em suas mãos. No final desse período, algo extraordinário acontece. Verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Aqui está dizendo o império papal, como as demais nações perseguidoras que existiram antes dele, vai ter fim. Em 1798, bem no finalzinho dos 1260 anos, bem no finalzinho do tempo correspondente ou apresentado na profecia de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, Napoleão invade Roma, captura o Papa Pio VI, confisca toda a sua riqueza e um ano depois leva o Papa em cativeiro. O que acontece aí? O poder que a igreja exercia foi golpeado de morte. Napoleão arranca o poder que Justiniano deu para a igreja em 533. Ele arranca o poder. Esse poder é chamado na Bíblia ponta pequena. Esse poder é chamado em Apocalipse 13 besta. Ele arranca o poder, ou seja, a besta morre. A igreja continua. Seus cabeças continuam. Mas o poder deles foi tirado, foi arrancado, foi eliminado. Em 1798. Exatamente como previu a profecia. Eu erro, amigo. Você erra. Deus não. A palavra de Deus se cumpre no tempo exato apontado pela profecia. Durante 1260 anos, o povo de Deus foi terrivelmente perseguido, maltratado, martirizado, torturado. Eles pegavam as pessoas, amarravam em cima de uma maca e faziam um pequeno corte na barriga. O indivíduo lá já era profissional nisso. Aí metia o dedinho e puxava a tripa. O intestino. Puxava lá a alavanca lá, tipo um anzol, enganchava e começava, tipo uma gangorrinha, puxando. E a pessoa ia ali, morrendo e vendo os seus intestinos sendo arrancados. 1260 anos, o povo de Deus foi entregue nas mãos desse poder perseguidor e tirânico que hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia não está mais pregando sobre essa imundície. E que nesses últimos dias ele vai se levantar de novo. A profecia não falha. A profecia não falha. A besta que era de 538 até 1798, que foi golpeada, ela não é mais, mas ela vai retornar. E vai perseguir a mim, vai perseguir a você, que ama a verdade e que está disposto a morrer por essa verdade. Por que nós não pregamos sobre isso? É a mensagem do terceiro anjo. Por que as minhas mensagens estão tudo aqui mesclado com besta para um lado, besta para outro? Porque é a mensagem para os últimos momentos da história deste mundo. A mensagem do terceiro anjo. O que a mensagem do terceiro anjo diz? Se alguém adorar o quê? O dragão, Estados Unidos, Roma pagã, a besta. Quem é a besta? Papado. Animal, meu amigo. No Apocalipse, 7 cabeças, 10 chifres é o papado. Blasfemou é o papado. Se você ler capítulo 13 e o verso 1, nas cabeças está nomes de blasfêmia. Então é o papado. Se você ler capítulo 17, o verso 3, viu uma mulher montada numa besta, atravessando o deserto. Besta repleta de nome de blasfêmia. Blasfêmia é o papado. Não tem para onde correr.
É o único poder blasfêmico apontado na profecia. E ele está chegando. O terror está chegando. Sabe por que nós estamos com as portas fechadas em pleno andamento do coronavírus? Porque há muito tempo nós largamos o braço do Senhor. Estamos introduzindo dentro da igreja de Deus abominações. Nós temos cinema já dentro da igreja. Nós temos seriado dentro da igreja. Abominações. Lembra da visão de Ezequiel? Ezequiel, o Espírito de Deus tomou Ezequiel e levou lá para a cidade de Jerusalém. Eu vou te mostrar o que está acontecendo. Entrou dentro da igreja. Dentro do templo. Abominações. Gente adorando o sol, mulheres chorando por Tamuz. Abominações por cima de abominações. Sabe qual é o nosso Deus hoje? Como igreja? Mamon. As verdades não estão sendo pregadas. E o povo está perecendo no mundo. Essa é a verdade. E o dia do acerto das contas está chegando. A igreja há de se levantar. O remanescente há de se levantar. Há de se erguer do pó e das cinzas. E cheio do poder do Espírito Santo. Não é chuva serôdia, não. Temporã. Vai se levantar e preparar um povo para a chuva serôdia. Agora, o tempo está chegando. Aqui nós encerramos a nossa primeira parte. Na segunda mensagem nós vamos ler na sequência, assim como o livro de Daniel, até o versículo, primeira parte do versículo 3, poder papal, besta que era. Do verso 3, da última parte do verso 3 até o final do capítulo, poder papal e o seu cabeça principal dos últimos dias focado na profecia, que também é chamado besta, oitavo rei. Segunda parte. Papado restaurado. Que Deus possa nos abençoar.